João, capítulo 10, versículo 22 ao 42. João, capítulo 10, versículo 22 ao 42. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. E os judeus então os rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. O meu Pai que deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhe disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas queres me apedrejar? E os judeus lhe responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfemar, pois, sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhe respondeu: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, por que então dizes: tu blasfemas? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito: sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não credes em mim. Mas se faço, mesmo não crendo em mim, credes nas obras, para que venhais a entender, a saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos, e retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio, e permaneceu ali. E muitos iam até ele e diziam: apesar de João não ter feito sinais algum, tudo que ele disse sobre este homem era verdade. E muitos ali creram em Jesus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, gratos somos, Senhor, a Ti, por tudo, Senhor, que Tu tem feito e realizado em nossas vidas. Aqui estamos, ó Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, ó Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, assim como Tu já falaste, Senhor, através dos louvores entoados neste lugar. Assim como Tu já falaste, Senhor, através da Tua palavra lida. Assim como Tu falaste, Senhor, em cada oração, em cada súplica, em cada pedido. Fala, Senhor, conosco. Continua a falar neste lugar. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa é ouvir a Tua voz e sermos corrigidos por Ti e amados e abraçados pelo Teu Santo Espírito. Por isso te pedimos, ó Senhor, trabalha em nós, Espírito Santo do Senhor, realiza e completa a Tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos a respeito de Jesus, o bom pastor. Jesus anuncia e fala aos judeus e demonstra a eles que Ele sim é o bom pastor. Demonstra àqueles que o interrogam, àqueles que estão o
questionando e mostrando que eles não são pastores, que eles não são o que eles diziam ser. Jesus também demonstra que Ele é a porta das ovelhas, que Ele é aquele que é o caminho, é Jesus em quem entram por Ele, encontram pastagem e encontram vida e vida em abundância. João vai continuar nos contando a respeito de Cristo Jesus, vai continuar nos anunciando e nos falando mais sobre as maravilhas e as coisas que Cristo Jesus fez e realizou naquele lugar. Por isso ele começa dizendo: e transcorreu a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. João vai dizer que estava na festa, estava na festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. Essa festa é uma festa a qual o povo comemorava devido a Epifânio, rei da Síria, ter dominado Jerusalém e ter tirado o povo de dentro dos templos, ter levantado altares a deuses pagãos, ter colocado o templo para o templo do Deus Zeus, aonde Epifânio, ao dominar Jerusalém, disse e não permitia mais que o povo adorassem a Deus, não permitia que o povo fazia a circuncisão. Eles eram proibidos de realizar e de fazer essas coisas no domínio de Epifânio, a qual Epifânio tinha dominado o povo de Jerusalém, tinha dominado o templo. Mas os macabeus se rebelaram contra esse rei da Síria e tomaram de volta o poder, tomaram de volta o poder de Jerusalém. E por isso essa festa era anunciada. Foi quando o povo de Macabeus tomou o seu reino de volta, tomou o seu templo de volta, e eles puderam adorar e exaltar o nome do Senhor. Hoje essa festa ainda existe em Jerusalém, ainda existe para os hebreus. Essa festa hoje é chamada de Hanukkah. Hoje essa festa, a festa da dedicação ou festa da volta de adoração ao Senhor, é considerada como Hanukkah. Hoje ainda o povo hebreu ainda anuncia e tem essa festa em seus templos, em sua cidade, em suas vilas. E João vai nos dizer que neste momento, nesta festa em Jerusalém, era inverno. E a palavra de Deus, o texto bíblico, quando diz que era inverno, é quando chovia muito, onde tinha muitas tempestades, estava sempre acontecendo algo muito grande conforme a natureza naquele lugar. E por isso João faz questão de dizer o que estava acontecendo, qual era o local, onde era o local, qual era a ocasião e o que estava acontecendo naquele lugar. João vai dizer que Jesus estava transcorrendo a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava andando pelo templo, no Pórtico de Salomão. No Pórtico de Salomão, o Pórtico de Salomão eram os corredores do templo, que tinham em volta do templo, aonde era considerado e chamado de Pórtico de Salomão, porque acreditavam que aquele pedaço ainda daquele corredor era o templo, era uma parte ainda do templo que Salomão tinha construído e tinha edificado. E aquele lugar era o Pórtico de Salomão, era um corredor onde era fechado, onde algumas pessoas, e em Atos capítulo 3, capítulo 6, vai falar a respeito de diversas pessoas que anunciaram, que falaram e se reuniram nesse próprio lugar, nesse lugar nesse Pórtico de Salomão, onde Jesus estava passando, onde Jesus estava caminhando pelo templo. João vai anunciar e dizer que Jesus estava caminhando ele estava andando pelo templo, no Pórtico de Salomão. Jesus não estava no templo nesta hora ensinando ou advertindo, mas Jesus estava somente caminhando pelo templo. E então os judeus os rodearam e lhe perguntaram: até quando
Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Os judeus interrogaram a Jesus, perguntando: até quando nos deixará em suspense? Até quando nos deixará em curiosidade? Até quando nos deixará pendurados para saber se você é ou não o Cristo? Mas eles não queriam saber se Jesus era o Messias, o Cristo, para o adorar. Mas eles queriam que com essa confirmação, essa declaração de Cristo Jesus, eles conseguissem o que eles estavam tentando fazer, que era matar Cristo Jesus. Por isso eles interrogam Cristo Jesus e reúnem entre eles, ficam entre eles como se ele não tivesse como sair, e diz para ele: até quando nos deixará em suspense? Se tu és Cristo, diz-nos abertamente. Eles interrogam a Jesus, questionando, porque se Jesus dissesse: eu sou o Messias, eles diriam e anunciariam que ele estava se levantando como rei dos judeus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer e vai nos demonstrar que o Messias ele era e seria o rei dos judeus, aonde iria se levantar para julgar, e as pessoas esperavam que o Messias viesse para subjugar Roma. Por isso eles questionavam Jesus para perguntar, para ele dizer que ele era o Messias, para que eles tivessem com que julgar Jesus, para que eles pudessem entregar Jesus a Roma e dizer: ele se diz rei, ele se diz Senhor. Eles queriam não saber se Jesus era o Messias para exaltar e para engrandecer o seu nome. Não, eles queriam saber se Jesus ia anunciar que ele era o Messias, porque eles queriam o levar à morte. Porque já vimos em diversas quarta-feiras aqui a respeito do livro de João, que Jesus vai dizer sobre diversas coisas. Ele vai dizer em João capítulo 3, versículo 13, em João 6, 38, eu sou aquele que veio do céu. Jesus já tinha dito diversas coisas a respeito da sua vinda dos céus. Ele já tinha dito diversas coisas, ele nunca falou abertamente a eles que ele era verdadeiramente o Messias, mas ele sempre demonstrou com as suas atitudes, com as suas obras, com a sua vida, ou no caso, ele falou para a mulher samaritana que ele era o Messias. Mas para os judeus aqui, ele nunca tinha abertamente dito, por isso eles interrogavam e diziam: diga-nos abertamente, tu és o Messias? E eles estavam em suspenso, eles estavam angustiados, estavam esperando uma resposta para saber a respeito de se ele era ou não o Cristo. Mas Jesus também disse em João capítulo 3, versículo 5, quem crê em mim tem a vida eterna. Em João 5, 19 e 23, eu sou o único Filho de Deus. Em João 5, 19 e 23, julgarei toda a humanidade. Em João 5, 19 a 21, todos devem me honrar, assim como louvo a Deus Pai. Em João capítulo 5, 29, todas as escrituras hebraicas falam de mim. Em João capítulo 7, 28 a 29, recebi perfeitamente Deus Pai. Revelo perfeitamente Deus Pai. Em João capítulo 8, versículo 29, sempre agrado a Deus, nunca peco. Jesus sempre veio demonstrando quem ele era. Jesus sempre veio mostrando e realizando as suas obras e mostrando quem ele era. Mas eles não queriam saber quem era Cristo Jesus. Eles queriam somente ter como julgar a Cristo Jesus. E estamos num mundo onde muitas pessoas dizem não conhecer, ou dizem não saber, ou dizem querer conhecer a Cristo Jesus. Mas eu creio e até afirmo que muitas pessoas a qual não se entregaram ainda a Cristo Jesus, não se entregaram porque não conhecem Cristo Jesus, não se entregaram porque precisa ou é necessário diversas coisas
em realização às suas vidas. É necessário abrir mão de muitas coisas. É necessário deixar diversas coisas para seguir a Cristo Jesus. Por isso muitas pessoas acabam não reconhecendo a Cristo Jesus, não acabam entregando as suas vidas a Cristo Jesus, não porque não conhecem, mas porque conhecem demais, porque sabem o que é necessário para seguir a Cristo Jesus. E apenas vivem uma vida em suspense, dizendo: mas ser crente igual fulano de tal eu não vou ser. Mas não sei o que, ser assim, ser assado, ser dessa forma, ou ser deste jeito, eu não vou ser. Pessoas não aceitam a Cristo Jesus porque acreditam que há salvação em outro lugar. Pessoas não entregam a sua vida a Cristo Jesus porque acham que se eu morrer hoje, alguém vai orar por mim e o Senhor vai abrir os céus e vai me receber. Pessoas não entregam a sua vida verdadeiramente a Cristo Jesus porque acreditam que tem outra chance. Quando eu for morrer, quando chegar a minha hora, eu me arrependo, eu chego e peço ao Senhor e o Senhor me receberá. Pessoas não têm entregado a sua vida a Cristo Jesus achando que terá outra oportunidade ou que terá outra forma de se salvar, porque não querem deixar os seus desejos, não querem deixar as suas vontades, não querem viver uma vida de renúncia, não querem viver uma vida de negar a si mesmo, não querem viver uma vida de cortar a própria carne. Por isso pessoas não têm entregado as suas vidas a Jesus, porque não querem deixar o pecado, porque não querem deixar os seus desejos, porque não querem deixar as suas paixões. Pessoas não têm se entregado a Cristo Jesus, não porque não o conhecem, mas porque não querem abrir mão de algumas coisas da sua vida. Pessoas não têm entregado as suas vidas a Cristo Jesus, não porque sabem quem Ele é ou não sabem quem Ele é, mas não têm entregado as suas vidas a Cristo Jesus porque não querem abrir mão do seu eu, não querem abrir mão do seu pecado, não querem abrir mão das coisas pecaminosas que têm feito e têm realizado. Mas João é bem claro em nos dizer que Jesus é o único caminho. Jesus é o único que pode te levar a Deus. Jesus é o único que pode te salvar e pode mudar a história da sua vida. Jesus vai dizer em João 8:29, sempre agrada a Deus e nunca peco. Em João 8:58, antes de Abraão existir, eu sou. Em João 6:49, eu sou o pão da vida. Em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Em João 10:9, eu sou a porta. E em João 10:11, eu sou o bom pastor. Jesus sempre está anunciando que Ele é o enviado de Deus. E aqueles homens estão o interrogando e perguntando: por que tu não tem nos deixado em suspense? Se tu és o Cristo, nos fala abertamente, nos diz logo. Eles não queriam saber se Jesus verdadeiramente era o Messias, mas eles queriam dar e fazer o desejo da sua carne e o desejo que eles tinham já em seu coração. Eles já tinham algo tramado em suas mentes, em seu coração, e questionavam Jesus para dar luz ao que eles queriam fazer. Muitas pessoas inventam desculpas para chegar a Cristo Jesus, não porque não o conhecem, mas porque não querem recebê-lo, porque não querem deixar as suas vidas pecaminosas, não querem deixar o erro de lado, não querem deixar de viver a forma que têm vivido. Muitos não querem entregar a sua vida a Cristo Jesus, não porque Ele não é o Salvador, mas porque não podem e não querem deixar os seus pecados e as suas vidas. E estes homens, por sua ganância, queriam saber e questionavam Jesus, dizendo: se tu és Cristo, dize-nos abertamente. E Jesus lhe respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Jesus está dizendo todos esses textos que eu já li aqui para vocês, dizendo: eu já disse para vocês, eu já falei
vida, eu já fiz obras, eu já realizei, mas vocês não creram. Jesus estava dizendo, eu sempre estou dizendo, eu já estou dizendo isso diversas vezes. Eu já falei diversas vezes para vocês, mas vocês não creem. E Jesus respondeu, eu já vos disse, mas não credes. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Jesus está dizendo, as obras que faço em nome do meu Pai, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Minha forma de viver, minha forma de falar, o que eu faço, as obras que eu faço dão testemunho de mim. Jesus está dizendo que a vida que ele tem vivido, as coisas que ele tem feito, tem dado testemunho dele, mas eles não querem aceitar. Querem viver as suas vidas conforme os seus desejos. Não querem negar as suas vontades, não querem deixar o seu eu. Querem crucificar aquele que fala, aquele que anuncia, aquele que diz que está no pecado, aquele que diz que está no erro. Querem calar a voz de Jesus, porque não querem demonstrar que são com vidas erradas, não querem anunciar e não querem se arrepender dos seus maus caminhos, querem continuar vivendo uma vida pecaminosa. Muitas pessoas ainda não têm pregado o evangelho de renúncia, não têm pregado o evangelho de volta para Cristo, não têm pregado o evangelho de que você não se arrepender, você vai para o inferno, porque não querem ser confrontados. Porque a partir do momento que eu confronto, eu sou confrontado. A partir do momento que eu demonstro e falo que é necessário se arrepender, eu também preciso agir da mesma forma para a minha vida. E por isso estamos e se encontramos em alguns lugares onde existe um evangelho que só fala de coisas boas, só fala de prosperidade, só fala de bênção, só fala de coisas que vão acrescentar, que vão ganhar, mas não se fala mais da volta de Cristo, não se fala mais que é necessário negar a si mesmo, não se fala mais que é necessário largar o pecado, não se fala mais que tem que deixar as coisas deste mundo para seguir a Cristo Jesus. Vivemos num evangelho onde tudo são flores, onde todas as coisas são boas, onde só tem coisa boa, onde Deus vai te dar a chave, onde Deus vai fazer, onde Deus vai realizar, onde Deus vai cumprir. Mas não tem mais pregado o evangelho de renúncia. Cristo veio para anunciar o evangelho de renúncia, e é esse evangelho que ele anunciou, um evangelho de negar a si mesmo, um evangelho de pegar a sua cruz, o evangelho de seguir a Cristo Jesus da forma que ele viveu. Não tem outro evangelho a ser pregado, a não ser Cristo Jesus, e esse crucificado na cruz do Calvário. O evangelho ao qual precisa ser proclamado, ao qual precisa ser vivido, o evangelho ao qual precisa ser anunciado, é Cristo Jesus. E esse crucificado na cruz do Calvário, é necessário anunciar a Cristo Jesus. É necessário anunciar que Cristo veio a este mundo, se entregou e morreu no meu e no seu lugar, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Cristo derramou o seu precioso sangue, pagou a sua dívida, o seu alto preço que você não poderia pagar, mas é necessário renúncia, é necessário negar a si mesmo, é necessário deixar o velho homem para trás, é necessário deixar as vontades mundanas para trás, para viver uma vida em Cristo Jesus. Por isso Jesus diz a eles, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Eu continuo dizendo e vocês não creem. Eu faço e vocês não creem. Eu realizo e vocês não creem. O que eu estou fazendo, como diz Isaías, que o Messias viria, que daria olhos aos cegos, que daria ouvido aos surdos, eu estou fazendo, eu estou realizando e vocês não creem. Eu estou cumprindo a palavra do Senhor. Jesus está dizendo a eles, eu estou cumprindo aquilo que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia fala a respeito do Messias, a respeito do Filho de Deus.
das minhas ovelhas. Jesus antes disse para eles que eles não eram pastores, e agora Jesus está dizendo para eles: vocês não são nem ovelhas. Jesus está dizendo para eles: vocês não creram porque não sois das minhas ovelhas. Jesus anteriormente, lá no capítulo 10, no versículo 1, ele vai dizer que eles não são pastores, mas agora Jesus está dizendo que eles não são nem ovelhas, que dirá pastores. Jesus está dizendo: vocês não credes porque não sois minhas ovelhas, porque essas ouvem a minha voz. Essas quem? As ovelhas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui Jesus vai falar para a ovelha. Para ser ovelha do Senhor, é necessário seguir a Cristo Jesus. É necessário ouvir a sua voz. É necessário se relacionar com Ele em oração, na sua palavra. É necessário ter um relacionamento com Ele. Jesus vai dizer aqui: essas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus está dizendo que para ser a sua ovelha, é necessário ouvir a sua voz, é necessário ouvir, é necessário ter relacionamento, é necessário ter intimidade, é necessário se entranhar, se alimentar da sua palavra, é necessário estar debruçado e estar se alimentando da palavra do Senhor, é necessário estar em conexão, em oração, em busca incessante pelo Senhor, e é necessário seguir ao Senhor. Jesus vai dizer, é Jesus que está dizendo: estas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. É necessário viver uma vida em seguir a Cristo Jesus. Não seguir de longe, não seguir à distância, como muitos em sua caminhada, em sua vida, o seguiam olhando somente para Ele, mas não tinham uma vida de relacionamento, não sentavam para ouvir junto a Ele, não estavam junto com Ele para ouvir e para estar percebendo e entendendo e ser instruído por Ele. Muitos olhavam Cristo Jesus pelo caminho, somente orbitavam e passavam por em volta de Cristo e olhavam de longe, mas não tinha uma vida em dedicação a Cristo Jesus. E assim existem diversas pessoas hoje em dia, pessoas que se dizem ser servos de Cristo Jesus, mas contam história de muitas pessoas, mas não têm histórias de vida com Cristo Jesus. Pessoas que têm vivido experiências de outras pessoas, mas não vivem em suas próprias experiências com Jesus. Não colocam Cristo Jesus em sua vida para viver experiências com o Senhor, mas contam história de A, B ou C que viveram e que passaram por diversas coisas com Cristo Jesus. Vivemos num mundo onde pessoas têm orbitado a Cristo Jesus, não têm chamado Cristo Jesus para viver com Ele e para andar com Ele todos os dias da sua vida. Pessoas que somente contam a experiência dos seus pais, dos seus avós, de alguém que teve uma experiência com Deus, mas estas mesmo não tiveram uma experiência com Deus. Assim como Jó vai dizer que antigamente eu ouvia o Senhor te falar, mas hoje os meus olhos te veem. É necessário ter intimidade com Cristo Jesus. É necessário seguir a Cristo Jesus de perto. É necessário chamar Cristo Jesus para caminhar contigo todos os dias da sua vida. É necessário caminhar todos os dias com Cristo Jesus. É necessário estar com Ele todos os dias. É necessário buscar a sua face. É necessário andar com Ele. É necessário possuir e ter relacionamento com Cristo Jesus para viver experiências com Cristo Jesus. Pessoas somente querem as bênçãos, querem ser abençoadas, mas não querem ter o relacionamento, não querem andar, não querem buscar. Por isso existem diversos lugares onde pessoas vão para ouvir que Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai realizar,
porque querem somente ser abençoadas, mas não querem pagar o preço de andar com Cristo Jesus. Não querem pagar o preço de caminhar e de construir uma história com Cristo Jesus. Porque quando nós buscamos e escolhemos andar com Cristo Jesus, buscamos servir a Cristo Jesus e seguir a Cristo Jesus, é necessário deixar de lado tudo aquilo que nos aprisiona. É necessário deixar de lado todas as nossas paixões mundanas, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. É necessário negar a si mesmo e seguir a Cristo Jesus. É necessário largar e abrir mão de todas as coisas para viver uma vida com Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que só existe dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho que cabe todas as coisas, que todos os amigos, todas as coisas, todas as nossas vontades, todas as nossas paixões, todos os desejos cabem no caminho largo. Dá para carregar tudo, dá para carregar todo mundo. O caminho largo você não precisa negar nada, o caminho largo você não precisa deixar nada, o caminho largo você não precisa fazer nada. Mas esse é o caminho que leva à perdição. Mas o caminho estreito é necessário negar a si mesmo. O caminho estreito é necessário deixar as bagagens deste mundo. O caminho estreito é necessário deixar as amizades que não levam para o céu. O caminho estreito é necessário deixar aqueles amigos que não te levam para frente, mas só que te puxam para o fundo do poço. O caminho estreito não tem como levar aquelas pessoas que têm te aprisionado e têm dito: não tem nada não, todo mundo faz, é normal, isso aí é comum, isso não é pecado mais não, já se tornou normal, todo mundo faz. Se todo mundo faz, não é errado não. Se Deus colocou esse desejo no seu coração, não é pecado não. Foi Deus que colocou isso no seu coração. E aí no final ele diz: prazer Satanás. É necessário negar a si mesmo. É necessário deixar as suas vontades para seguir a Cristo Jesus. Se você quer ser pastoreado por Cristo Jesus, se você quer um dia encontrar com Cristo Jesus e viver com Ele eternamente, se você quer um dia se encontrar com Ele e estar com Ele, morar nas mansões celestiais, é necessário entrar pelo caminho estreito. É necessário seguir a Cristo Jesus. É necessário ouvir a sua voz, ser conhecido por Cristo Jesus. Só é conhecido, ou você só conhece quem você tem relacionamento. Você só conhece alguém que você anda junto, que você caminha junto. Quando te perguntam a respeito de alguém que você só ouviu falar, você não pode dizer: não, esse é assim embaixo. Não, você fala assim: ó, eu já vi, não sei sim falar muito bem dele não. Mas aqui Jesus está dizendo que Ele o conhece. E Ele só conhece quem caminha com Ele. Ele só conhece quem renuncia e quem o segue. Ele só conhece aquele que chama Ele para caminhar com Ele. Ele só conhece aquele que deixa as suas vontades para viver Cristo Jesus. Ele só conhece aquele que renuncia e que abre mão das coisas pecaminosas que esse mundo pode nos dar para ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Dou-lhe a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Além de tudo isso, Jesus está dizendo que Ele dá a vida eterna às suas ovelhas. Aqueles que têm relacionamento, aqueles que o seguem, aqueles que ouvem a sua voz, é a esses que Ele dá a vida eterna. E jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Jamais se desviarão, jamais perecerão, jamais andarão perdidos, pois ninguém o arrancará da minha mão. Porque quando buscamos seguir a Cristo Jesus, quando buscamos ter uma vida de intimidade com Cristo Jesus, precisamos negar a nós mesmos. Precisamos deixar as coisas deste mundo para trás.
E por isso que o maligno não nos toca e não nos arranca da sua mão. Porque quando buscamos ter uma vida de intimidade, quando buscamos ter uma vida de busca, quando buscamos ter uma vida de relacionamento com Cristo Jesus, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for, mas aquele que está enraizado na palavra do Senhor, aquele que está enraizado no Senhor, pode até balançar, mas não murmurará e não prevalecerá. É necessário enraizar, estar enraizado na palavra do Senhor. É necessário buscar ter relacionamento com Cristo Jesus. É necessário buscar estar alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Porque pode se levantar o mar, o vento e o que for, mas aquele que está firmado na rocha não abalará as suas estruturas. Por isso Jesus está dizendo: e dou-lhe a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém se arrancará, e ninguém os arrancará da minha mão. Meu Pai, que os deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. As ovelhas de Cristo Jesus não estão somente na sua mão, mas também estão na mão de Deus Pai. E Ele, e o próprio Jesus diz que Ele é maior do que todos, o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas, te protege e te segura com sua poderosa mão. Aqueles que são ovelhas de Cristo Jesus têm o privilégio de ser protegidos por Deus, meu grande Deus, Criador dos céus e da terra. Aqueles que são ovelhas do seu Filho Jesus têm esse poder de ser protegidos pelo Deus Supremo. E eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram em pedra outra vez para apedrejá-lo. E Jesus lhe disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas queres me apedrejar? Jesus está dizendo: vocês querem me apedrejar pelas coisas que eu faço? Pelas coisas que eu faço da parte do meu Pai? Então os judeus lhe responderam: não é por algumas boas obras que queremos te apedrejar, mas por blasfemar, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Aqui os judeus entenderam o que diversas religiões hoje, no mundo de hoje, não conseguiram entender ainda. Algumas pessoas e algumas religiões não conseguiram entender o que esses aqui conseguiram entender o que Jesus estava dizendo, que Ele era Deus, que Jesus também era Deus. Algumas religiões hoje ainda não acreditam e batem o pé e afirmam que Jesus não é Deus, que Ele é apenas um mensageiro, que Ele é apenas alguém que veio a este mundo, mas que Ele não é Deus, Ele não tem poder de Deus. Mas os judeus que o interrogavam entenderam o que Ele quis dizer, entenderam o que Ele estava falando. Muitas pessoas estudam, leem, se dedicam, mas não conseguem chegar a esse entendimento que os judeus tiveram, que Jesus estava dizendo que Ele e o Pai eram um, que Ele tinha a mesma característica, as mesmas coisas que o Pai tinha, os mesmos desejos, a mesma vontade, a mesma matéria, tudo que o Pai possuía, Ele tinha. E os judeus lhe responderam: não é por alguma das boas obras que queremos te apedrejar, mas por blasfemar, pois quando tu, apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhe respondeu: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois Deus. Lá em Salmo 82, abre para mim, Salmos 82, onde vai falar sobre os juízes.
Deus preside a Assembleia Divina. Ele estabelece seu juízo no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e favorecereis os ímpios? Fazeis justiça ao pobre e ao órfão. Procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. E disse: vós sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. Aqui, o texto de Salmos, a qual Jesus se refere, disse: a vossa lei não disse? Sois Deus? Eu disse: sois Deus? Sois deuses? A qual está dizendo sobre os judeus, sobre os juízes que se levantavam eram considerados deuses, porque eles que julgavam, eles que diziam que estava certo, que estava errado. E essa ideia de julgar era dita que somente Deus podia julgar, e por isso esses juízes eram considerados como deuses, e por isso Jesus está dizendo: mas a vossa lei não está escrito? Eu disse: sois deuses. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Jesus está dizendo: se a própria palavra também disse em Êxodo 21:6, Êxodo 22:8 e 9, a respeito dos juízes ser deuses, ele também vai dizer, se a própria lei chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, aqueles a quem regiam a palavra de Deus, aqueles a quem anunciavam a palavra de Deus, se a própria palavra, a própria lei dizia que eles eram deuses, e a Escritura não pode ser anulada, a Escritura não pode ter como mentira, não pode ser anulada, não pode dizer que aquilo está errado, por que então dizes tu blasfemas? Jesus chega para eles e fala assim: então tá, eu estou blasfemando porque eu disse ser Deus, mas então vamos lá, então lá atrás, vamos voltar lá. Jesus estava debatendo com eles a respeito de textos, a respeito da própria palavra, e falando: ué, vocês estão dizendo que eu blasfemo? Mas quando se levantavam os juízes e dizer que eles eram deuses, podia. Mas eu estou fazendo aqui a vontade do Senhor, fazendo a palavra do Senhor, levando as coisas, não posso então. E aquele a quem o Pai santificou, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito, sou filho de Deus, Jesus está dizendo: que Deus me justificou, me santificou, me enviou ao mundo. Vocês estão querendo prelejar porque eu disse que sou filho de Deus? Jesus está dizendo: vocês estão querendo me apedrejar então por isso? Por eu dizer que sou filho de Deus? Eu que Deus me santificou, que Deus me enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não credes em mim. Jesus está dizendo: se eu não fizesse as obras do meu Pai, vocês não iam crer em mim. Mas se faço, mesmo não crendo em mim, credes nas obras. Jesus está dizendo: crede então somente pelas obras que eu faço. Não precisa crer em mim, não. Não precisa crer no que eu estou falando, não. Crede somente nas coisas que eu realizo. Crede somente nas coisas que eu faço. Crede somente nas coisas que eu estou fazendo. Não precisa somente olhar para mim, não. Então olha para as coisas que eu faço e crer que eu sou de Deus, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. E retirando-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João Batista no princípio permaneceu ali.
Jesus voltou, atravessou o Jordão e voltou para o lugar onde João Batista anunciava o evangelho de renúncia, aonde João Batista dizia e anunciava que viria um, a qual ele não teria como retirar as sandálias dos seus pés, a qual ele não era digno de retirar as sandálias dos seus pés, que viria um que salvaria e que mudaria a história, e era necessário o batismo de arrependimento, aonde ele anunciava e pregava o batismo de arrependimento. Jesus volta para ali, e muitos iam até ele e diziam, apesar de João não ter feito sinais algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdade. João Batista não precisou fazer sinal nenhum. O texto vai dizer que ele não fez sinal nenhum, ele não fez milagre nenhum, ele não fez nada. E eles criam no que ele tinha dito, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Precisamos viver uma vida como ovelhas de Cristo Jesus, como João Batista. Muitas pessoas querem poder, muitas pessoas querem colocar a mão e curar, querem fazer, querem realizar, mas ninguém quer ser igual João Batista, quer ser uma pessoa que tenha uma vida íntegra ao Senhor, quer ser uma pessoa que com as suas atitudes e a sua vida demonstre Cristo Jesus. Muitas pessoas querem fazer milagres, querem fazer prodígios, querem ser cheios do poder de Deus, querem anunciar e dizer que faz e que acontece, querem fazer diversas coisas, mas não querem viver uma vida de João Batista, uma vida de alguém que, apesar de não ter feito sinais algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdade. Tudo o que ele proclamava e anunciava a respeito de Cristo Jesus era verdade. Toda a sua vida e o que ele anunciava era verdade. É necessário viver uma vida de João Batista. É necessário anunciar em nossas vidas, em nossa atitude, em nossas escolhas, Cristo Jesus. É necessário viver uma vida de verdade. Não viver uma vida nos enganando. Porque se viver uma vida pecaminosa, achando que está enganando a Deus, coitado, somente estão enganando a si mesmo aqueles que pensam que podem fazer o que bem entendem, que podem agir da forma que querem, só enganam a si próprio, mas não enganam a mais ninguém. Precisamos viver uma vida de verdade em Cristo Jesus. Precisamos, como igreja do Senhor, viver uma vida de renúncia para encontrar com Ele e viver com Ele eternamente, para estar com Ele todos os dias das nossas vidas. E por isso, João vai dizer, e muitos ali creram em Jesus. Que você possa sair daqui crendo no único caminho. Que você possa sair daqui crendo naquele que pode mudar a história da sua vida. Que você possa sair daqui deste lugar crendo no Senhor que pode realizar a boa obra na sua vida. Não tem outra saída, não tem outro caminho, não tem outra escolha, não tem mais nada que possa mudar e possa preencher esse vazio que tem dentro de você. O único que pode fazer isso é Cristo Jesus. O único que pode mudar a sua história e pode salvar a sua vida é Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Somente este nome há todo o poder e toda a autoridade, que é Cristo Jesus. Que você possa verdadeiramente confiar e entregar o seu caminho ao Senhor. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,